Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve João, no seu capítulo de número 17. Nós estaremos lendo o verso de número 14. Capítulo 17, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Peço que os tires do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Pode se assentar. O moço do teclado, pode deixar Deus te usar, varão. Amém? A Bíblia fala que antes que Eliseu profetizasse, ele mandou chamar um tangedor. E a Bíblia diz que o tangedor, tocando o Espírito do Senhor, veio a inspirar a profetizar. Então é bíblico. Deixa Deus te usar. Amém, querido? Queridos, observarmos a palavra do Senhor Jesus, em reclinarmos para a leitura de todo o texto, nós vamos ver que toda a Bíblia aponta para Cristo e Cristo aponta para o Pai. Nós vamos compreender em que a razão em que o Cristo ele desce para nos fazer subir é simplesmente para nos reconciliar com Deus, para nos entregar e receber também nos céus. A mensagem que o Senhor colocou ao meu coração é sobre os céus. Disse um teólogo inglês que a Inglaterra esfriou depois que pararam os ministros de ministrar sobre os céus e o inferno. Nós bem sabemos que pela história da igreja, muito se fala e muitos pregadores que passaram por essa terra falaram dos céus. A mensagem imposta e direcionada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi sobre o reino dos céus, para que nós cumpríssemos o ide e o estarei convosco até a consumação dos séculos. Não é para todos, é para quem cumpre o ide do Senhor em anunciar o reino dos céus. Ao contrário do que estão pervertendo e deturpando o conteúdo desta semente que é a palavra, os céus não começam com prosperidade. Os céus começam com arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de rota, abandonar o pecado e deixar, e voltar-se ao Senhor, para que através de Cristo nós venhamos estar com Deus para todo sempre. De fato, isto é tão importante a nós, que quando eu reflito sobre os céus, esta imensidão em que Salomão ele descreve assim: porventura Deus habitaria na terra, nos céus, dos céus, dos céus. Ele cita a palavra céus por 3 vezes. Comportaria a tua presença, quanto mais nesta casa que eu tenho edificado. Salomão, em sua oração no dia da consagração do templo ao Senhor, ele está referenciando a Deus que a tua plenitude não cabe na terra. O primeiro céus das aves não contém ele. A atmosfera e o espaço também não retém a tua glória. E também o terceiro céus não é simplesmente sozinho capaz de conter o Senhor. Deus, ele preenche tudo e todas as coisas. De fato que isto é tão importante que a Bíblia já começa falando dos céus, da criação dos céus, a qual nós vamos olhar para o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, e vamos ver que no versículo de número 1 está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Deus que está descrito aqui no hebraico é Elohim, no plural.
é o Pai, é o Filho e já é o Espírito. Como descreve também na carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 9 e o versículo de número 13, a Bíblia descreve que este Espírito é eterno. Nós vamos olhar também para a primeira carta de João, no seu capítulo de número 5, e vamos ver que este mesmo está dizendo que são 3 que concordam nos céus. E ele está dizendo que é o Pai, a Palavra e a água, que é o Espírito Santo. Então está Elohim, o Pai, o Filho, o Espírito, fazendo tudo por uma palavra de criação e trazendo à existência aquilo que nunca existiu. A qual a continuidade do texto diz que a terra era sem forma e vazia, e o Pai, o Filho, o Espírito sempre amou trabalhar em coisas em que não tem forma e são vazios. Deus sempre amou pegar o deformado, reformar e formar através do seu caráter. Deus sempre amou pegar o vazio e preencher, porque todo vazio existencial dentro de uma alma não é preenchido por balada, não é preenchido por bebida, não é preenchido por droga. Porque, vamos lá, se esse vazio é do tamanho de Deus e Deus não é contido pelo primeiro céus, o segundo céus e o terceiro céus, balada não é do tamanho de Deus, bebida não é do tamanho de Deus, prostituição não é do tamanho de Deus. Toda tentativa de preencher vazio sem Deus, você aumenta a tua dor e se deforma cada momento em que você exerce de um prazer em que Deus não pode participar. Mas nós vamos olhar que desde o princípio o Senhor está assim, pegando o ambiente sem forma e vazio, dando forma e preenchendo. Oh, alamachúria, calabaragaio, séria. Entender que Deus nos faz isso pela tua infinita misericórdia, sem nós condição alguma de escolhermos para que Ele fizesse em nós, Ele simplesmente pelo amor fez isso com o mundo, a obra da sua criação, e simplesmente coroou agora a obra da tua criação com a criação do homem. Sendo estes céus em que Ele apresenta no hebraico é Shamaim, dentro de uma forma singular, apresentando 3 dimensões, nós temos que entender que as nossas vistas são limitadas, mas enquanto nós olhamos para a perspectiva carnal e humana, mas quando nós curarmos então os nossos olhos, então a saúde da nossa vida vai depender da saúde dos teus olhos. Ao próprio Jesus disse, se os seus olhos for bom, todo o teu corpo será luz, mas se os seus olhos for mal, todo o seu corpo será trevas. Então, que a minha vida seja saudável e abundante em todas as áreas da minha vida, depende de como a minha visão está. Aí nós vamos olhar que eu e tu temos que olhar como a Bíblia nos direciona, olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Fazer que nem Paulo, para que os meus olhos não fiquem doentes e o meu corpo não padeça, deixo eu as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, aleluia, a fim de receber o prêmio, que o galardão que é Cristo Jesus. Para que a tua vista não seja desviada de um rumo vertical, oh meu Deus do céu. Você pode até andar na horizontal, mas você está olhando na vertical sempre para cima. Porque aquele que compreende quando Deus o criou todas essas coisas e coroa agora toda a criação com a obra das suas mãos, a qual a Bíblia descreve em Gênesis 1:26, descreve desta forma no plural: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Deus formou o homem segundo o teu caráter. O homem só não tem onipotência, não tem onipresença e não tem onisciência, mas o homem tem corpo, alma e espírito. Tudo Deus, quanto o criou, Ele assinou. Picasso pintou teus quadros e assinou. Um escritor escreveu teu livro e assinou. Deus criou o homem, criou a terra e assinou. E a assinatura de Deus é: Ele colocou toda a assinatura em tudo quanto Ele criou. O estado da água é sólido, líquido, gasoso. Pai, Filho
Filho e Espírito Santo. Nós temos corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. O espaço tem altura, largura e profundidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma célula tua, um átomo é por um elétron, simplesmente prótons e nêutrons. Pai, Filho e Espírito Santo. A ciência diz que não, mas a assinatura é dele, a criação é dele, a obra é dele. Deus te criou e assinou. Eu criei, eu formei segundo o meu caráter. Primeira dispensação de 7 dispensações que tem na Bíblia, a qual a primeira é a dispensação da inocência, e nós estamos vivendo a 6ª dispensação, que é a da graça. A graça, ela tem um período, é de graça, mas não é barata e vai acabar. Mas a dispensação da inocência é o estado de dependência, onde Deus faz tudo, forma tudo, cria tudo, a qual plantamos um jardim no Éden, que no hebraico significa prazer. Deus criou todas as coisas para gerar em ti prazer, e prazer gera gratidão. Deus criou tudo para que em mim gere prazer e nos meus lábios gere louvor. Para que o prazer que Deus proporcione a mim simplesmente faz eu glorificar a Ele. Vamos lá? Todo prazer sem Deus te mata e não glorifica a Deus. Mas todo prazer que Deus produz em você glorifica a Ele. Todo prazer que Deus produz e Ele participa é para a glorificação dEle. Vamos lá entender? O prazer que Deus nos proporciona não mata. A balada deixa com dor de cabeça, sem dinheiro, liso e perde o rumo de casa. Mas os céus, meu Deus do céu, Ele te direciona, te dá vida, vida em abundância, consciência moral, social e espiritual, meu Deus do céu. Peter, o que você quer dizer? Estão dizendo que a casa do Senhor, as igrejas, é um centro de roubalheira. Mas não, aqui eu não saio vazio, não saio caído, não saio bêbado. Aqui eu sou cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Alai corete poremia. O mundo diz que nós somos loucos, pode chamar. Aí Paulo diz que o Espírito da verdade foi colocado dentro de vós e não foi revelado ao mundo. Quem não tem o Espírito aponta, quem não tem o Espírito julga, quem não tem o Espírito tenta apontar para criticar e difamar. Mas quem tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz, o que é loucura para o mundo é poder. O que é loucura para o mundo é poder. Aí nós vamos entender que a semelhança e o caráter de Deus é santo, e Deus ama ter comunhão com a sua criação. Sendo isto o homem criado, no verso 26 eu lembro também da carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2 e o versículo de número 10. Paulo usa um termo dizendo: somos feituras de Deus, criados por Cristo. A palavra feitura é, no grego, poiema, aquele que é um artesão, um grande compositor. Paulo descreve isso nos dando a intenção de compreender que antes de Cristo você não tinha rima e você não tinha razão. Mas depois que Cristo e a graça te alcançou, Ele te deu ordem, simetria, e Ele te deu harmonia. Você é um poema de Deus, escrito, criado pelo compositor eterno. Mas então, dentro dessa composição, Gênesis 3,15, a deformidade entrada a partir dos olhos, a qual a Bíblia descreve que olhando e vendo que o fruto era bom, mas Deus pôs limite. O Deus que te coloca no ambiente, Ele nunca construirá cerca. O Deus que construiu e criou o ambiente nunca levantará muro. Porque Deus não tem medo de você ir embora. Porque Ele sabe o que Ele criou, o que Ele conduziu e o que Ele fez. Você é uma ovelha que está em um pasto sem cerca. Você não veio aqui nesta semana amarrado, obrigado, puxado. Não. Você veio aqui por voluntariedade. Cristo é um pastor que Ele cuida da vitalidade do pasto. Porque Ele sabe o que Ele dá para você de comer, e você sabe o que você come é bom. O que eu como de Cristo é bom, e o bom que eu experimento o mundo não pode me oferecer.
que experimenta da presença de Deus não se acostuma com a tua ausência. Quem experimenta da santidade não se acostuma com o pecado. Quem se alimenta, experimenta do fogo, nunca se acostumará com o frio. Porque aquele que de Deus nasceu, de Deus ele entende que ele é santo. Ele é santo. Ele é... Deus ama isso. O amor de Deus fazia com que ele descia no crepúsculo da tarde para ter comunhão. Ao crepúsculo da tarde ele descia. Eu fiquei pensando nesta descida de Deus, descendo do terceiro céu, passando o segundo, chegando no primeiro e acessando a terra. Ele chega para estar em comunhão com o homem, porque para o homem ele entregou governo. E ele disse: dominará sobre as aves dos céus, primeiros céus, sobre os animais da terra e os peixes do mar. Tudo você dará o nome. E Deus assim me deu o governo e ficou lá assistindo ele dar o nome. E Deus descia toda a tarde para conversar com Adão. E esta conversa eu fico parafraseando, imaginando como se fosse eu estando lá, andando do lado de Deus, e Deus perguntando: como foi o seu dia? Mas o senhor não sabe? Sei, mas eu quero ter comunhão, quero ouvir você falar comigo. Deus sabe de tudo, mas não abre mão de ouvir tua voz. Deus conhece tudo, mas não abre mão de recolher tuas lágrimas. Deus conhece os teus pensamentos, mas não abre mão dos teus joelhos na madrugada. Amo os que me amam, que de madrugada me buscam, e aqueles que me buscam de todo o coração me encontrarão. Aleluia. Quando Deus, sabendo de tudo, ele te pergunta, é que ele está interessado e tem prazer em ouvir a tua voz e porque te ama. E ele está assim perguntando: como foi o teu dia? Eu quero perguntar aqui nesta noite: como que foi a tua sexta-feira? Como que foi? Deus te recepcionou aqui, Deus te acordou no teu lar, Deus te guardou no teu dia, Deus te guiou na tua caminhada. Tenho certeza que o inimigo tentou evadir este ambiente espiritual da tua mente, da tua alma, para tirar a tua paz, para fazer você não chegar aqui. Mas o Senhor acampou ao teu redor anjos e guardou com a tua presença, te recepcionou aqui, está perguntando para ti: como que foi o teu dia? Meu Deus do céu. Gênesis 3,15, o homem cai, a sentença vem, sai para o homem e para a serpente. Nós vamos entender então que em Gênesis capítulo 4, dois irmãos, um culto denuncia o outro não quer melhorar o teu culto e quer matar por inveja o culto do teu irmão. Aí nós vamos ver que a adoração de Abel não é simplesmente tendenciosa, ela é pura. O ministério dele durou pouco, mas ecoou para a eternidade. Nós vamos entender que quanto apresenta o Senhor, a primícia do teu rebanho, a Bíblia diz que ele oferece do melhor o melhor. Ele pega a primícia do rebanho, e da primícia ele pega a melhor parte e entrega para o Senhor. Aí nós vamos ver que também Abel pega o melhor do fruto do campo. Ele pegou o melhor também, porque Deus rejeitou. A resposta não está no Velho Testamento. A resposta está no Novo Testamento, na primeira carta de João, no seu capítulo 3, versículo 12. Deus não rejeitou simplesmente Caim pela tua oferta, rejeitou Caim pela tua conduta. Versículo de número 12, a Bíblia diz que todas as obras de Caim já eram más. Tem altar, tem oferta, não tem conduta, não tem Deus. Tem altar, tem oferta, tem culto, mas não tem conduta, não tem Deus. Tem altar, tem oferta, tem coração, mas não tem conduta, não tem Deus. Por quê, Peter? Porque Deus não aceita culto imediatista, tem aparência de santo, mas o seu histórico é profano. Diz que é, mas Deus conhece fora daqui e sabe quem é você. Alamai corré pro mar. Quem se encanta com teatro é artista, mas Deus ele vê dentro.
Peter, o que você quer dizer? O verdadeiro avivamento e uma oração e uma adoração que toca aos céus é quando toda a tua vida, na conduta com o Espírito Santo, louva Ele. O culto não começou, então você não entendeu, querido. Não adorei, Peter, eu vou chegar aqui só para adorar. Você não entendeu. A Bíblia descreve: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Verbo presente que indica o futuro. Quem tem conduta, quem ama o Senhor e quem adora o Senhor em todo lugar que está, ele entende que o culto não começa aqui, o culto é de lá para cá. Ele já está adorando a Deus. Quem entender que a conduta importa, Paulo descreve que vós sois cartas de Deus escritas, não em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne. Carta não fala, carta é lida, e o mundo está lendo a tua vida. Então, ministério sem conduta é irresponsabilidade. Adoração sem conduta é profana. Peter, o que você quer dizer? Se vestir, carregar não quer dizer nada se você não vive. Mas eu quero te dizer uma coisa: o culto que Deus aceita e os céus recebem é quando você entende as palavras de Davi: andarei reto com o meu coração dentro da minha casa. O que é isso, Davi? O culto acaba na igreja, mas na minha casa não acaba, no meu quarto não acaba, na rua não acaba. Vão olhar para o meu rosto, vão ver o brilho do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui não é durante, a resposta é pós. É depois do sábado. Deus vai te encontrar no domingo, vai te ver na segunda, vai te encontrar na terça. Os céus nos assistem 24 horas e o mundo também. E Deus nos coloca dentro de uma dimensão: Peter, mas isso é muito santarrão e antagônico. Então nos céus não cabe você. Porque os céus, ele nos apresenta uma realidade eterna, passada, presente e futuro. Vamos lá? Tudo muda, tudo passa, moda passa, balada passa, bebida passa, ator passa, fama passa, música vai embora e vai passa. Mas nós vamos olhar para a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 15, versículo de número 16, diz que no mundo tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai permanecem para todo. Moda passa, crente não. Artista passa, cristão não. Fama acaba, cristão não. Porque quem vive na dependência de Deus não tem prazo de validade. Quem vive na presença de Deus não acaba depois que acaba aqui, continua lá. Eu tenho que trazer uma notícia para vocês. Não olha para o caos e para as mortes como se fosse doentio. A terra faz luto e Deus sorri. Está na Bíblia isso. Salmo 116, versos de número 15. A Bíblia diz que boa é as vistas do Senhor para a morte dos seus santos. Quem morreu em Cristo venceu, está recebendo, simplesmente esperando o dia em que o Senhor levantar e chamar. E eu tenho que lutar, tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que buscar, tenho que me manter. Os vivos que estão vivos estão no risco de cair, meu Deus do céu. A morte para Deus não é um problema, é uma colheita para estar com Ele todos aqueles em que Ele enviou a terra. Por quê? Disse Ana, é Ele que tem o poder de dar a vida e de tirar, de descer a sepultura e subir dela. Peter, o que você quer dizer? Quem ama os céus não teme a morte. E a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Eu amo os céus, e você? Quem sabe da vida que leva com Deus não tem medo dos... Por que, Peter? Porque Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o céu. Meu Deus do céu, a morte coopera para o bem, um problema coopera para o bem, a perseguição coopera para o bem. Peter, o que você quer dizer? Deus está dizendo: olha para o caos e vê que eu estou te ensinando. Porque o decreto pode ser do governo, o processo continua sendo de Deus. O homem diz que tem poder, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele se assenta acima do globo terrestre, vê nós como um gafanhoto, pesa os montes, essa terra como conchinha nas tuas mãos. Quando as suas mãos se abrem, os ventos sopram e os mares se abrem. Ele chama as estrelas pelos nomes, elas se apresentam a Ele e diz: eis-nos aqui. É Ele que tem governo sobre o cosmos. Aí nós vamos olhar para a realidade bíblica e vamos ver que no capítulo de número 6, multiplica-se a maldade na mente humana, e a Bíblia descreve numa linguagem
errônea no português, que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Não. O original descreve que pesou em seu coração a angústia. E o homem, no capítulo 5, vivia 600 anos, 700 anos, 500 anos. Chega no capítulo 6, Deus fala, vou reduzir o tempo de vida. A ciência vira e mexe, lança um artigo tentando atravessar a expectativa de vida de 70 anos. Mas a Bíblia fala que 70 é enfado para a carne e 120 é o limite. Você pesquisa no Google, se alguém viveu mais de 120 anos, você não vai achar. Porque no capítulo 6, a Bíblia descreve que Deus fala assim, para que a minha alma não contende com o homem, porque ele também é alma e carne, então o teu tempo de vida será 120 anos. E o que é isso, Peter? É graça. Deus está dizendo, se você viver mais, você corre risco de sair da minha presença. Quanto mais tempo você viver, mais tempo você será tentado. Então, eu vou reduzir o seu tempo de vida para que eu não corra um risco em que dentro desse processo de nascer e morrer, você venha amar tanto a terra que você esquece do céu. Você ama a terra? Tem coisa boa, mas aqui não é eterno. Os céus que nos dá a base bíblica por a imaginação deveria causar e despertar mais desejo do que a terra. Na terra tudo passa, tem problema, o problema que o homem causa ele simplesmente não resolve, e tem que Deus intervir para resolver. A falta de cumprir princípio faz uma geração clamar toda vez a Deus por urgência. Mas quando eu não cumpro o princípio, vive no limite da minha razão ao risco de cair. Mas quem cumpre princípio, Deus fala assim, se ouvirdes a minha voz, obedecerdes a ela, bendito será o teu campo e bendito será a tua... Aí quanto ouvir, o obedecer é entender que eu estar no lugar da obediência é eu viver a providência. Eu estar onde Deus quer que eu esteja, é eu viver todos os dias a porção certa. A Bíblia descreve no capítulo 9 que Deus então coloca um sinal nos céus, primeiros céus, um arco-íris. E este arco-íris nós achamos bonito, mas ele é sinal de juízo. E ele é sinal de aliança. E ele é sinal de que ele vai voltar. Na primeira, Deus simplesmente destruiu a terra com água. Aí ele diz, eu colocarei um arco nos céus. E isso servirá como sinal. A qual não destruirei a terra mais com água, mas sim com fogo. Ele está dizendo é juízo. O que nós olhamos e falamos, que bonito. A Bíblia está dizendo é juízo. A promessa ainda está de pé. Que lindo, depois da chuva o arco aparece. Aí eu olho para a Bíblia e Deus está falando, a promessa ainda está de pé. Eu vou voltar, Lama, Remori, a Calabaragachuri, a Calabá. A Bíblia cita a palavra eis 400 vezes na Bíblia. O eis significa ouve e considere. Quem não ouviu Noé e não considerou, ficou para fora da arca. Quem ouviu e considerou, entrou para dentro da arca. Quem não ouviu e não considerou, se desesperou. E quem ouviu e considerou, se acalmou. A arca é um lugar que não tem ninguém igual a ninguém, mas é o Senhor que conduz, é o Senhor que age, é o Senhor que ensina. Peter, o que você quer dizer? Você entrou aqui, na casa do Senhor, na arca de Deus. Ninguém é igual a ninguém, mas o Senhor, o mesmo pastor, está tratando o teu irmão, está tratando você, está mudando ele, fazendo você completar ele e ele completar em você. Você é uma peça de quebra-cabeça e ninguém é igual a ninguém, mas se encaixa perfeitamente. Porque quando um está meio vazio, o outro enche e contagia. Quando o outro está meio moado, a alegria do outro contagia quem chegou triste. É isso que é ser cristão. Ah, meu Deus do céu! Nós vamos ver que no Gênesis capítulo 15, versículo de número 5, o Senhor chama e convida então este a olhar para fora da tenda que é Abraão e fala assim, olhe para os céus, primeiros céus, e conte as estrelas se tu pode. Ele não conseguiu, mas Deus disse assim, será todas as famílias em ti. Mas quando eu olho para o verso 12, a Bíblia diz, e pondo-se o sol, oh Deus, o Senhor mostrou para Abraão estrela durante o dia? É. Você fez Abraão contar estrela durante o dia? É. Por quê? Porque os céus é meu. Porque dia e noite para Deus não tem problema e não é impedimento. Ele puxou o dia,
fez Abraão chegar aos segundos céus, e depois ele devolveu. E ele disse para Jó: Jó, aonde estava tu quando eu rasguei os céus como cortina? Aonde estava tu quando eu fundei os montes dessa terra? Aonde estava tu quando eu formei o globo terrestre? Ah, meu Deus do céu, porventura olhasses para o globo terrestre, Jó, e viu se tem algum pilar que sustenta a terra? Não, é as minhas mãos que segura, e a ciência diz que isso é órbita, mas a Bíblia diz que é a mão de Deus. Oh, aleluia! Ô Jó, eu chamo as estrelas pelos nomes. A ciência diz que mais ou menos uma galáxia constitui por mais de 25 bilhões de estrelas. Aí Deus está dizendo: eu conheço todas elas, chamo todas pelos nomes e todas elas se apresentam a mim. Eu coloquei os luminares para separar o dia da noite e contar as estações. Foi Deus que fez isso. Aí em Êxodo capítulo de número 14 e 15, no 14 o povo passa em terra seca, um vento sopra a noite inteira, e no 15 explica como que isso aconteceu. Eu fiquei maravilhado. Aquilo que eu faço força e não sai do lugar, Deus só respira e faz o mar se abrir. Aí no cântico do povo, junto com a Bíblia diz Miriam, eles estão dizendo que pelo sopro da narina de Deus, o mar se abriu. Peraí, Deus, o sopro da tua narina é... O que o Senhor fez? Eu só respirei e o mar vermelho se abriu. Ele só fez isso. Você acha que tem alguma coisa impossível que Deus não possa fazer na tua vida? Porta de emprego não é nada. A Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, versículo 9 diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, tenho a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. Ei, querido, eu quero te dizer uma coisa, que o teu Deus, ele rasgou os céus, fez fogo descer dos céus, fez montanha fumegar, fez a nuvem descer, e ele desceu da nuvem e fez a terra tremer. E você está aí moado, com o braço cruzado, achando que uma gripe, achando que um câncer, achando que alguma coisa é impossível para o meu Deus. Hebreus 13, 8 diz: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura ontem, cura hoje. Uma cabatuca, babachúria, canto, caia, péria. Menino, emai, eblária, cando, bem, héria. Ui, vai, glória, ibibibirianda, cai, elária. Oh, meu Deus! O céu sempre retribui a um povo que tem sede da eternidade. O céu sempre responde a uma oração. Ah, vou ter que citar. Êxodo capítulo 3, verso 7, verso 8. Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, eu vi a vossa aflição, e por isso eu desci para responder. Salmos 12, verso 5 descreve: por causa do clamor do meu povo, do gemido do meu necessitado, então eu, Deus, me colocarei de pé no meu trono e pelejarei por vós. O que faz Deus descer do terceiro céu é quando você desce ao teu joelho. O que faz Deus se levantar do trono é quando você derrama lágrima na terra. O que vai resolver não é uma geração que clama por opinião, mas é uma geração de contato com Deus. Não é uma geração que grita por direito, mas é uma geração que cumpre o teu dever. Pode tudo cair ao meu redor, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Pode a política dizer isso, aquilo, dizer outra coisa, mas nós estamos assim. Uns confiam em carro, os outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, come plato, pleplica e cai, corre. Deus só parou a órbita da terra quando Josué orou. Deus só segurou o sol, parou a lua quando ele desceu. Deus só vai fazer alguma coisa pela mupa desce quando nós descer o nível, e Deus vai fazer subir.
Peter, o que você ia dizer? Você está transpirando demais, você está sangrando demais, mas está orando de menos. Os céus é uma simplicidade sensível, que pela sua sensibilidade não perde o teu poder. E Deus não tem crise de adoração, não. Ele não tem crise de adoração. Hoje eu não vou adorar. Direito teu. Hoje eu só vou dar um glória. Direito teu. Mas Deus não vai ficar triste porque você fez isso. Você tem que entender uma coisa, que o amor de Deus não aumenta conforme a tua dedicação e também não diminui conforme os seus erros. O amor dele não cessa. Eu sou especial, se eu não tiver, não vai acontecer direito teu. Elias disse isso e Deus falou, tem 7.000 na caverna. Está comendo pão e estão bebendo água. E Deus não tem crise de adoração, porque se você não clamar, as pedras clamam. Se você não adorar, Salmos 19, verso de número 8, descreve desta forma, que os céus proclamam a tua glória e a terra anuncia as obras das suas. Salmo 150 descreve que tudo que tem fôlego louve ao... Até o ateu que diz que Deus não existe, quando ele está louvando, o som pronunciado no hebraico do Salmo 150 é um som de uma respiração. Peter, o que você quer dizer? Eu não acredito em Deus, está vivo? Você já está confessando Ele. Está respirando? Você já está confessando Ele. Como ela é. Mas o culto aqui às vezes é tão chato, porque se pular parece louco, se chorar está em pecado, se gritar Deus não é surdo. Então o que você vai fazer então? Você quer ensinar Deus a trabalhar na igreja dele? Você quer ensinar Deus a operar na casa dele? Você quer ensinar... Estão querendo burocratizar o Espírito Santo. Não faz assim não, é desse jeito. Batiza no dia da festa. Pera aí, irmão, é você que é vaso e ele que é o oleiro. Disse Isaías dessa forma: Deus, tu és o oleiro e nós somos o vaso, e nós somos obra das tuas mãos. É o oleiro que quebra, é o oleiro que amassa, é o oleiro que faz, é o oleiro que coloca na fornalha. Aonde é o Espírito, a liberdade. Pode criticar, eu vou pular, vou adorar, vou gritar, vou chorar, vou me quebrantar, porque a alegria do Senhor é a minha força. O meu coração está em chama nesta noite. Vamos lá. Quem crê que aquele relógio vai voltar 10 graus? Meu Deus do céu. Aí nós olha para a Bíblia e vamos comparar o Ctrl+C, Ctrl+V. Você conhece isso, você sabe. Eu sei que você conhece. O céu simplesmente olhou para a terra e fez... Aí Deus, ele um dia pegou um profeta. Quando toda a terra, Israel, estava distante de Deus, Deus pegou um profeta e fez ele ver o culto, como que é o culto nos céus. Deus falou assim: você está aí e não quer me adorar? Estão se rebelando contra mim. Burocratizou o templo, burocratizou o altar, monetizou. Isso não é novo não, irmão, isso é velho. Deus tirou para Ezequiel e falou assim: busquei nas montanhas os profetas, mas estão profetizando por dinheiro, parece hoje. Eu falei, Deus vai falar. Mas vem aqui, eu vou mostrar para vocês como que é o culto aqui em cima, aqui no céu. Isaías, pega ele, arrebata no espírito e leva ele para a terceira dimensão. Passou o primeiro, passou o segundo, chegou no terceiro céus. E quando Isaías ele está tendo esta visão, Deus já mostra para ele como que é o culto lá em cima. Ele começa a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A tua orla cobriu os umbrais e a casa se encheu de glória. Eu vi serafins, que no hebraico é anjos em chama, com 2 asas cobre os seus rostos, com 2 asas cobre os seus pés, e com 2 asas eles voam. As 2 asas que cobrem o rosto é em reverência à santidade de Deus. Eles estão mais próximos de Deus, mas não são dignos de olhar para Deus diretamente. As 2 asas que cobrem os pés em reverência à missão da igreja na terra. E as 2 asas que fazem eles voar é em disposição de servir. 3 atitudes que eu e você temos que ter: reverência, serviço.
meu Deus do céu, em santidade. E uns clamam para os outros: Kadosh, Kadosh, Kadosh Yahvé Savaó. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Peraí, eles adoram ele em cima nos céus e contagia a terra na terra. Nós adoramos na terra e contagia o céu. Eles adoram na terra, nos céus e... Você não entendeu? Está conectado em cima e embaixo, está ligado, Pedro. O que liga em cima, liga embaixo. O que desliga embaixo, desliga em cima. Mas eu estou ligado em cima, adorando embaixo para tocar em cima. Eu estou... Quem não está ligado está desligado. Quem não está ligado não sente nada. Quem não está ligado nos céus, ele é um fio terra, não tem, passa energia, mas não sente. Mas o meu Deus me trouxe aqui para te dizer: aqui em cima o culto é assim: é santo, é santo, é santo. A casa se encheu de glória e os umbrais se moveram. O sobrenatural em cima toca embaixo, e toca tão embaixo que Isaías diz: eu vi um serafim com uma tenaz na mão, tirando uma brasa viva do altar, e desceu até a mim. Calma aí, o de cima desce e toca aos lábios de quem está embaixo. Porque quando eu não estou na condição, mas eu reconheço o meu estado, os céus descem para me dar condição. Tocou aos meus lábios e diz: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi retirada. Quando dele foi dada a condição, em cima lhe deu serviço. Deus nunca dará condição sem serviço. Peter, eu quero ter ministério, serviço. Eu quero ter condição, serviço. Deus nunca te dará nada só para você se promover e se achar que é o cara. Você não é. Você só é um instrumento. Quem toca você é Deus. Aí quando ele recebe a condição, os céus lhe dá serviço lhe perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando eu tenho condição em disponibilidade, só que nem Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Você está na condição da disponibilidade, então você se tornará resposta da oração de uma humanidade. Se você reter a tua disponibilidade tendo condição, você está retendo remédio para os doentes que estão clamando por cura. Eis-me aqui, envia-me a mim. O quanto você se coloca em disposição e vai, você se torna resposta de oração nos vales, nos becos e nos valados, nas montanhas e nas regiões escuras. Deus te deu condição porque o Espírito te lavou, Ele te transformou e Ele te ligou com os céus. Você sabe falar dele, você anda com ele. Peter, mas eu não sei pregar. Mas você sabe viver, você sabe abraçar, você sabe orar, você sabe sorrir. Sinônimo de cristão não é cara de militar e de general. Sinônimo de cristão não é chegar na padaria e dizer: me dá um pão em nome de Jesus. Não. Sinônimo de cristão é você colocar o sorriso no rosto, olhar para a glória e dizer: a alegria do Senhor é a minha força, é a minha força, é a minha força. Não temerei o que me pode fazer o homem, porque o Senhor está comigo. Ele vê que o culto é assim. Ezequiel é pegado pelos cabelos, é levado entre céus e terra, é retirado dessa atmosfera, é levado para outra. Deus faz ele enxergar querubim soprando sobre a terra e é o globo terrestre. Eu amo isso. Balançando e sacudindo. Mas quando Jesus veio em João 17:14, a oração sacerdotal de Jesus, e Jesus orou por você antes de você estar aqui. Jesus diz: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, mas eles não são do mundo, assim também como eu não. Grita: eu não sou do mundo. Você não é daqui, eu vou provar para você. A tua casa que você diz que é própria é passageira. O teu endereço não é fixo, é temporário.
Por quê, Peter? Porque Hebreus capítulo 13, versículo de número 14 diz: não temos morada fixa nessa cidade, mas buscamos a futura. Eu já falei para minha esposa, eu vou comprar, vou mandar fazer uma plaquinha escrita: sejam bem-vindos. A geladeira está cheia, o carro está com o tanque cheio, mas desculpa por não te recepcionar, porque Jesus voltou e eu subi. Entender que a promessa daquele que vem, ele aponta para uma eternidade que não acaba. Aí nós vamos olhar para João capítulo 14, ele diz que ele simplesmente foi preparar um lugar, para que onde ele está, nós estejamos também. Porque na casa do meu pai há muitas... Eu não sou daqui. Eu estou passando aqui. Mas não ficarei aqui. Jesus disse que o arpatzo, a parousia, que é a segunda volta, vai acontecer de repente, porque o céu está aí. Quem está dormindo... Romanos 13, 11 diz: sendo eu conhecedor do tempo, percebo que já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação está mais próxima de nós agora do que quando aceitamos a... Lucas 18, 8, parte B do versículo. A Bíblia descreve: quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí João diz que ele vem saltando em cima das nuvens. Aí Jesus disse: bebiam, comiam, casavam, se davam-se em casamento. Mas de repente, na parábola das 10 virgens, as que dormem, todas que dormem e as que acordam, tem a diferença. Todas acordam, mas com uma diferença: elas despertaram, mas só 5 tinham reserva. O problema não é descansar, o problema é quando você quiser dar uma voltinha no mundo, é ele voltar, e quando você voltar, a porta já estiver fechada. O problema é que você quer tirar férias, e quando você voltar das tuas férias, os serviços na terra se encerrou. Aí Deus me disse: o que a graça não recupera, o que a graça não conquista, a grande tribulação recupera. O desespero de quem ficar está retratado em Amós, meu Deus do céu, no capítulo 8, versículo de número 11: correrão para um lado e para o outro, terão fome não de pão, mas sede não de água, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6 diz que o mesmo Senhor descerá dos céus, meu Deus, ele se levantará do terceiro céu, passará pelo segundo, invadirá os céus dessa atmosfera, destes céus em que nós enxergamos que é os céus das aves. Aí a Bíblia diz: e ele virá com alarido, sinal para o mundo, com trombeta de Deus, chamada para a igreja, e com voz de arcanjo, convocação para Israel. E os que dormem ressuscitarão primeiro, mas não subirão primeiro. Mas e nós encontraremos com eles, juntamente com eles em cima nos ares. Mas como que vai ser este evento, Peter? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 52, 53, 54, 55 ao 56. Paulo diz que ele tem um mistério para vos revelar. E ele diz que num abrir e num fechar de olhos, meu Deus, nenhum piscar de olhos, este corpo será transformado em um corpo glorificado, incorruptível. A mortalidade sairá e a imortalidade entrará. Deus chamará a tua igreja no abrir e no fechar de olhos. Aí Jesus diz: haverá 2 no campo, um sobe e outro fica. Haverá 2 no moinho, um sobe e outro fica. Haverá 2 no leito da cama, um sobe e outro fica. Criança não tem pecado, vai ser dia de silêncio na maternidade. Tirou do ventre, colocou no berço e depois não se ouviu mais o choro. Onde está? Jesus voltou, a igreja subiu. Ei, glória!
Eu não quero para ficar aqui para ver a notícia, eu quero ser a notícia. Eu não quero ficar aqui para entrar em desespero, eu quero estar cantando na glória, recebendo a coroa dele. Quem ama a terra fica na terra, quem ama os céus está preparado para encontrar com ele. Quem ama na terra abraça a terra, quem ama os céus vai abraçar o Pai. Quem ama a terra, o prazer da terra, a riqueza da terra fica na terra, mas eu amo os céus e vou receber o galardão da mão do meu Senhor. A igreja subiu. A pandemia falam que é terror. Experimenta ficar na grande tribulação. O templo físico vai ficar. Se quiser vir, pode vir. Mas a igreja, o organismo vivo. E a Bíblia diz que Deus não terá ninguém por inocente. Este evento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, está linkado com Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Como guardastes a palavra da minha paciência? Quem guarda a palavra da paciência, que é a promessa de que ele vem, e se santifica no processo da sua vida para encontrar com ele na eternidade, sempre estará com as tuas vestes lavadas e pronta para que ele lhe encontre na condição de te entregar o que o homem não pode te entregar. Como guardastes a minha palavra no dia da minha paciência, te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre toda essa terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz dessa forma: e eis que ele vem em cima nas nuvens, nos céus, e todo olho verá, até aqueles que os transpassaram. Todas as tribos, nações e línguas lamentarão sim, amém, do Todo-Poderoso. Pode dar risada. Salmos 2,4 diz que aquele que está acima dos céus ri dos pecadores na terra. Por quê? Sabe aquele ditado, quem ri por último ri melhor? Pode dar risada na minha cara à vontade hoje. Mas a Bíblia diz que Deus está rindo de cima. Porque os loucos que dão risadas dizendo que você é doido, não conhecem o seu fim. Eu amo a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala do meu passado, do meu presente, já indica o meu. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1 do Apocalipse diz: e olhei para cima nos céus e vi uma porta aberta, e a primeira voz que dizia: sobe aqui. Quando João sobe, ele entra na sala do trono. Tem sala do trono, está guardado o trono, os tronos se aparecem, meu Deus do céu. Aí eu digo que Jesus não tem crise de adoração, porque o capítulo 5 do livro do Apocalipse, versículo 13, quando você não adora, no céu tem adoração. A Bíblia diz que as aves do céu, os animais da terra e os peixes do mar, quando você não adora, erguem a cabeça para o trono e diz: digno, digno, é ele que foi morto e reviveu. A ele a honra, a ele a glória, e a ele o louvor. Aí João fala, esse João que ficou no último segundo até o pé da cruz, que viu Cristo coroado de espinhos, 70 espinhos, 7 centímetros cada espinho, uma placa tirando o sarro dizendo que ele é rei dos judeus. Aí João agora no livro do Apocalipse diz: e olhei para ele, os seus olhos é como chama de fogo, o seu rosto brilha na força do sol, coroado de glória, o seu cabelo como a lã branca, e as suas vestes como um linho fino, um cinto de ouro, e escrito na tua coxa direita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E eis que eu olhei e vi ele assentado num cavalo branco, e na tua mão direita uma vara de ferro regendo as nações. Atrás dele miríades de milhares de anjos. Aleluia. E ele Zacarias 14 diz que essa marcha se cumprirá e ele vai descer com seus pés no Monte das Oliveiras. A arqueologia cercou o Monte das Oliveiras, é o único monte que não foi alterado pelo tempo. Deus descerá em cima dele. A Bíblia diz que quando ele colocar os seus pés em cima do monte, a terra se fenderá ao meio, e
com um sopro, ele vencerá o anticristo. Quando cercarem Israel, os céus na terra, e as nações vêm querer destruir a nação eleita, Deus aparecerá no meio dele com um sopro, vencerá os seus inimigos. E eu e você, a Bíblia diz em Romanos capítulo 16, versículo de número 20, que o Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés a cabeça da serpente. Aí Apocalipse 3 a capítulo 4 é a recompensa daqueles que foram fiéis aqui na terra. Ao que vencer o pecado, ao que vencer a prostituição, ao que vencer a tentação, dar-te-ei uma pedra branca escrito o teu novo nome. Ao que vencer, vestirei de vestes brancas. Ao que vencer, não provará da segunda morte. Ao que vencer, aleluia, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, da cidade do meu Deus, que desce dos céus do meu Deus, aleluia. Eu estarei com ele, a Bíblia diz, ao que vencer, assentarei com ele. O que o diabo queria, que é o trono, Jesus vai entregar para você se assentar. E eu termino. Eu amo os céus. Eu amo os céus. Eu amo os céus. Não tem nada nessa terra que vai me fazer me convencer a ficar aqui. O mundo tem calçada da fama, escreve o teu nome na calçada, mas nós temos o livro da vida. O meu nome e o teu nome está no livro da... Ah, meu Deus do céu, eu amo os céus. A Bíblia diz que ele nos dará um novo cântico. Eu não sei. Eu terei um novo nome, um novo cântico. Entrarei na cidade, a minha casa, o meu apartamento, que é uma grande bênção. O nosso apartamento, ele tem 42 metros. Eu falei, Deus, não é nem um bloco da cidade santa. Porque o norte da cidade cabe o globo terrestre inteirinho lá. Tem 12 portas. A Jerusalém da terra tinha 12. A Jerusalém dos céus tem 12. A Jerusalém da terra, as portas eram de madeira e foram queimadas, e os muros eram de pedra e foram quebrados. Mas a Jerusalém dos céus, as portas são de ouro, uma pérola em cada porta, os nomes dos 12 apóstolos, 2 querubins, ao redor da cidade 24 querubins. Você tranca a porta da tua casa para ladrão não entrar, eu também. Mas lá nos céus, porta não é trancada não. Apocalipse 21, 25. Eis que as portas não se fecham de dia, porque lá não tem noite. Porque ele é a luz, não precisa de sol. Aqui você toma vacina, mas a Bíblia descreve que lá tem a árvore da vida, que as suas folhas são para a cura das nações. Quem chega doente é sarado. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Ao que se assenta sobre o trono do céu, santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Fique de pé. Que ação eu canto louvores ao Rei dos Reis, e eu te adorarei. Sai, cai, remine, bará.